Olá, queridos e amados irmãos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aí ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Já estamos terminando esses 365 dias. Hoje estamos formando 338 dias aqui pregando, ensinando a palavra de Deus. Amém? Para quem gosta de Bíblia, estamos aqui todos os dias. Vamos terminar agora, dia 31 de dezembro, e ano que vem estaremos falando sobre o livro de Jó, né? O livro de Jó também é muito interessante, e eu convido você para participar conosco aqui, tá bom? Para isso você precisa assinar o canal, precisa sinalizar o sininho, né? Quando ele ficar escurinho, você sinaliza ele ali, e aí você vai receber as notificações quando nós vamos colocar aqui nosso trabalho aqui sobre o livro de Jó. Hoje, 5 de dezembro, uma plena sexta-feira, nesse mês de dezembro. Esse ano é bem maravilhoso, que é um ano de grande festa, né? Tudo está dando certo para mim. Tem aquela coisa, né? Deus abriu a porteira mesmo e está nos abençoando, em todas as formas, né? Aquilo que parecia ruim, sempre está se transformando em bênção para a minha vida e para o meu ministério. Vamos lá? O tema de hoje, entenda só, deixa eu ler o tema com calma. O dom de, abre parênteses, não, fecha parênteses, ser Deus. Entendeu, né? Tá aí na tela como é que é escrito, vai ficar bem legalzinho. O texto está em 2 Reis, capítulo 5, verso 1 até o verso 15. A história hoje é muito boa. Recentemente assisti uma história adaptada das primeiras conquistas romanas. Pude ver que não havia limites para os que eles os achavam que podia alcançar. Os poderosos, entretanto, não são invencíveis. Eles não são Deus. Naamã era um homem poderoso, o comandante do exército da Síria. Ele era um general conhecido e tinha uma lealdade e admiração do rei da Síria. Porém, Naamã descobriu que não era indestrutível. As escrituras dizem claramente que ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Ele podia empunhar uma espada de ferro e exterminar os inimigos, mas não conseguia impedir que seu corpo sucumbisse. Uma escrava israelita, o oposto de Naamã, alguém que não tem poder algum, disse ao general que em Israel tinha um profeta que o curava. Então, o rei e Naamã fizeram o que as pessoas poderosas fazem. Usam suas influências e reuniram seus recursos. O rei da Síria enviou Naamã até o rei de Israel, carregado de ouro e prata, e com uma carta que pedia ao rei para curar o comandante. Que absurdo! Quando Naamã chegou esperando o milagre, o rei de Israel explodiu histérico. Será que ele pensa que eu sou Deus? Ele disse em essência. Esse é exatamente o ponto. Não, rei, você não é Deus, e nem o rei da Síria o é, e muito menos Naamã. Eliseu mandou o seu mensageiro dizer a Naamã que se lavasse 7 vezes no rio Jordão para que ficasse curado. Naamã resistiu, porque estava irritado em ser tratado com tão pouco respeito. É ruim, ser desrespeitado. Contudo, mas nesse caso aqui não foi desrespeito, Contudo, os servos novamente mais uma vez entram em cena, prevaleceram. Naamã obedeceu e foi curado. Então, proclamou a verdade que descobrira em sua humildade. Agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus, a não ser o Deus de Israel. É fundamental saber quem é Deus e quem não é Deus. Gente, uma história impressionante, infelizmente hoje ainda as pessoas querem usar o poder para poder
andar segundo os seus recursos, a sua forma de pensar. E Deus, ele não trabalha dessa forma. Deus não trabalha com sistema. Deus não trabalha com sistema humano. Não. Deus, ele trabalha, tem o poder de Deus. Independente como vai operar esse poder, nós temos que respeitar esse poder. Respeitar a forma que Deus trabalha, né? Então, quando nós desrespeitamos isso, nós temos consequências e sérias consequências. Aqui nós temos o exemplo de Naamã, que quando aquela menina, quando estava naquela situação, era um rei que tinha poder, tinha recursos, tinha uma série de coisas, mas ele não podia, né, vencer o seu próprio corpo, que estava sucumbindo com lepra. Então aí entra em cena uma menina que à vista humana era insignificante, era uma escrava, na verdade, era uma escrava. E ela, mesmo ali, no meio, vivendo aquela opressão toda, vivendo aquela que não era a sua liberdade, mas mesmo assim ela foi misericordiosa, ela foi compassiva. Então, olha, Israel, tem alguém que pode curar ela. E aí ele usou o orgulho, a jactância, usou a soberba, a prepotência. Vamos lá, aí chega lá, manda uma carta para o rei de Israel, só olha, o rei mandou aqui para que você possa me curar. Gente, absurdo, né? Aí o rei Israel fica histérico, fica nervoso, mas aí Eliseu manda a mensageiro, tem que se lavar 7 vezes no Rio Jordão. O rei Naamã fica furioso. Não, os rios de Damasco, o rio da Síria é muito melhor, por que não fazemos isso lá? Não. Aí entra em cena novamente aqueles que são insignificantes, entra em cena aqueles que não são bem vistos, os servos de Naamã vão ali, entra em cena e fala: ei, tá aqui já, por que não vai lá e banha-se logo? Aí Naamã cumpriu, seguiu o conselho dos seus servos, foi lá, se lavou e foi curado. Aí sim, a humildade entra. Irmãos, não vamos. Tem pessoas que querem que Deus prove, né, quem Ele é e quem é o poder dele. Não vamos fazer, não chega a esse termo, porque ao chegar a esse termo a gente vai ver coisas acontecendo, inclusive conosco, né? Olha, a soberba, a prepotência, ela é um inimigo forte de Deus. Então não entre nessa questão toda, para que nós não viemos cair nesses delitos, nesses erros. Então está aqui a palavra de hoje, né? O dom, né, entre parênteses, não ser de Deus. O dom é de Deus, não nosso, né? Tudo que nós fazemos, eu particularmente gosto muito de usar esse termo, né? Eu trabalho em cima disso, dentro do poder de Deus. Por isso que temos que estudar a Escritura, por isso que temos que orar, por isso que temos que nos consagrar, né? Para podermos entender a razão de Deus. A maioria das vezes, a oposição que era feita aqui, como foi feita aqui, e como foi feita também contra Jesus, quando ele estava aqui na Terra, é justamente essa, a religiosidade. Os religiosos, ditos religiosos, tendem de sempre se opor ao poder de Deus, usando o seu sistema, usando a sua forma de pensar. Aquilo que eles acham que é certo, que é um problema, não temos que achar que é certo, tem que saber o que a Bíblia diz sobre o assunto. E assim vai, né? Louva a Deus por tudo isso, que nós podemos aprender a cada dia, como tenho aprendido aqui, nesses 338 dias, contando com hoje, quantas vezes Deus tem falado comigo, e tenho certeza que tem também falado com você, basta querer ouvir ou entender a voz de Deus. Vamos lá? Examine. Leia adiante até o versículo 19, que é o capítulo 5, capítulo 5 de 2 Reis, tá, irmãos? Por que você acha que Eliseu recusou o dinheiro? O que esse dinheiro representava para Naamã? Então, 2 perguntas ótimas, que merecem nós pregarmos sobre isso, né? 2 perguntas, foi uma boa ideia. Eu não vou aqui, claro que nem daria tempo de poder conversar sobre isso, mas eu vou anotar aqui para poder fazer um tema sobre isso. Por que você acha que Eliseu recusou o dinheiro? O que esse dinheiro representava
para Naamã? Duas perguntas que devem ser muito bem elaboradas e pregadas para o nosso ensinamento, para o nosso aprendizado. Em breve. Fique ligado no canal. As mensagens, as pregações não vão mais para esse canal mais. Depois, mais tarde, nós conversamos sobre isso, né? Temos um canal aí chamado Wagner Dias da Silva, com W, né? Wagner Dias da Silva Oficial. É o canal onde vai todas as minhas pregações agora, tá bom? Você acredita que os seus recursos e talentos são seus maiores bens? Bom, o que você acha? Você acha que seus recursos e seus talentos são seus maiores bens? Eu não vou dar resposta, não. Você que tem que responder. Onde e quando você precisa lembrar-se de que Deus é Deus e você não? Espero que Deus nunca lembre isso a nós, né? Que Ele é Deus e não nós, né? Espero que nós nunca vamos ser lembrados disso. E quando o homem é lembrado, misericórdia. Misericórdia eu peço muito ao Senhor. Misericórdia. Bom, queridos, estamos aí, né? Que você tenha uma boa sexta-feira. Que Deus abençoe grandiosamente. E amanhã vamos dar continuidade. Para dar sequência aqui, nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. E estamos quase terminando. Faltam 26 dias para terminar o ano de 2025. E que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanhem para onde quer que formos. Deus nos abençoe.